Vou apresentar o Leonardo Oliveira, é o gestor de conteúdos da Velex, Informação Jurídica Inteligente, mestrando em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília e especialista em Sistemas de Informação pela Universidade Católica de Brasília. Atuou como bibliotecário no Information Justice Center da Embaixada dos Estados Unidos e no Núcleo de Serviços Eletrônicos da Biblioteca da Universidade Católica de Brasília. Possui experiência em bibliotecas digitais, gestão e desenvolvimento de coleções digitais e atua na linha de pesquisa, organização da informação, com interesse em áreas que envolvem o tratamento e a recuperação da informação. Então, Leonardo, prazer aqui novamente e pode dar início à sua capacitação. Obrigado, Gabriela. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui e compartilhar com vocês mais um pouco sobre a Velex. E vou dar início à apresentação, agradecer a equipe da biblioteca, que sempre está em contato conosco, a Leonília, Gabriela, e toda a equipe, o Márcio também. E, bom, vamos dar início. Eu vou desligar a câmera nesse momento, depois a gente volta para conversar. Vocês estão vendo minha apresentação? Sim. Ok. Então, a Velex, para quem não conhece, ou para quem já ouviu falar, e para quem conhece também vai ter algumas novidades, então é interessante, eu trouxe aqui uma apresentação rápida, para a gente ter uma contextualização, por mais que alguém tenha experiência já mais aprofundada na plataforma, a gente tem que passar por alguns aspectos que eu julgo importante quando a gente trata da questão da informação e da pesquisa bibliográfica, da pesquisa acadêmica. Então, eu ouvi no início alguns participantes darem os parabéns para a biblioteca, então resolvi também trazer essa questão, o quanto é importante a participação e a atuação do profissional da informação, ou bibliotecário, dentro desse contexto, na nossa trajetória acadêmica. Então, o que a gente passa hoje, todo mundo já deve ter escutado isso muitas vezes, ou mais de uma vez, que são a questão do caos informacional. Todo mundo já está cansado, inclusive, de escutar as questões, mas eu trago isso aqui para a gente ter essa contextualização, como eu falei, que são, e a gente sempre lembrar o porquê que a gente passa por isso também, esse problema da sobrecarga e de recursos digitais, e quais são as possíveis soluções para isso. Então, essas são algumas das dificuldades que a gente tem no dia a dia, isso todo mundo tem, todas as áreas possuem, a dificuldade de encontrar, isso não só em áreas de conhecimento, mas na nossa vida pessoal. Então, a gente tem dificuldade de encontrar, dificuldade de organizar o que se encontra, a falta de padrões, então eu consigo, mas não consigo abrir. Muitas vezes a gente faz a migração, até mesmo de aparelhos celulares, e às vezes, hoje está mais fácil, mas antigamente a gente passava por muitas dificuldades para migrar esses dados, acabava perdendo. Então, toda essa questão envolve também a questão de base de dados. Eu estou fazendo uma introdução exatamente para a gente entender esse contexto, como falei também, eu já falei. Então, a outra questão que é muito importante e que muitas vezes a gente esquece são os algoritmos mal treinados, ou seja, quem se propõe a organizar qualquer tipo de informação e vai utilizar recursos tecnológicos de inteligência artificial ou qualquer outro tipo de tecnologia mais avançada, não adianta ter a tecnologia de ponta se essa informação não for bem tratada. Então, isso também é muito importante. O que é o tratamento? É exatamente você dar a descrição adequada e fazer com que essa informação seja fácil ou se torne mais fácil de pesquisar e os resultados sejam mais precisos. Então, algumas outras opções, eu vou até passar mais rápido para a gente não tomar muito tempo de vocês na questão teórica para a gente ir para a prática. Então, aqui, essas iniciativas muitas vezes permanecem isoladas, também os layouts não amigáveis e as ferramentas que não foram projetadas para a busca
e recuperação da informação, como as redes sociais, por exemplo. Muitas vezes, a dificuldade maior é a gente tentar encontrar, por exemplo, hoje, com a quantidade de lives que a gente tem depois da pandemia ou durante a pandemia, esse número aumentou bastante. Então, para a gente encontrar esse tipo de informação fica muito complicado, porque o YouTube, por exemplo, não foi feito para isso. O YouTube foi feito, não tem essa premissa de recuperar a informação que você precisa. Ele, na verdade, tem os algoritmos para fazer com que você consuma os dados ali de acordo com digamos, o algoritmo que leva você ou te induz a assistir aqueles determinados vídeos e se torna muito difícil você seguir o seu perfil e tudo. Já em uma biblioteca digital, onde tem a participação, inclusive, dos bibliotecários, a biblioteca, então eu faço questão de falar da importância da biblioteca exatamente por isso, porque sem a biblioteca em uma instituição e os bibliotecários, a gente não conseguiria ter essa organização, essa guarda, essa preservação, como estou dizendo aqui, a gestão e a mediação e disseminação da informação e do conhecimento. Muitas vezes a gente acha o livro na estante, ou muitas vezes aquele periódico, ou o artigo de uma base de dados, e a gente não imagina o trabalho ou o caminho que aquele livro percorreu para chegar até ali às suas mãos. Então, é um trabalho árduo, um trabalho muito bem específico, também é muito específico, e às vezes não é dada a devida credibilidade ou a devida importância para o trabalho. Então, eu sempre trago para a gente ter essa noção de como a gente tem a profissão, não só a profissão, mas como a biblioteconomia e a ciência da informação pode contribuir para isso também. Então, aqui eu tenho uma timeline onde antes era a realidade, hoje é uma necessidade, essa questão da biblioteca híbrida. A Unifor já tem há anos que já possui e é uma equipe altamente capacitada, a gente sente isso nas conversas. Então, exatamente o que a gente percebe é que essa necessidade já foi antecipada há muito tempo na própria Unifor, e é por isso que tem também essa qualidade em termos de oferecer essa quantidade de suporte e itens digitais. Então, aqui alguns recursos para a gente ter em mente quando a gente vai publicar algum conteúdo digital. Então, encontrar, acessar, ser interoperável e reutilizável são itens importantes. E aí eu falo um pouco sobre a Velex, só para quem não conhece, a gente vai conhecer agora na prática, mas aqui eu tenho algumas definições que eu gostaria de trazer para vocês, que é exatamente uma das maiores coleções de informação jurídica do mundo, onde a gente utiliza a inteligência artificial e tecnologias também como machine learning, entre outras, e exatamente traz esses resultados mais eficientes e precisos. Como que funciona a informação jurídica hoje? A questão se você só fazendo um panorama aqui geral, enquanto vocês podem dar uma olhada na apresentação, depois eu passo direto, a informação jurídica, ela possui, aqui nós temos documentos de mais de 130 países, então imagina, só no Brasil nós temos 91 tribunais, incluindo o STF. Se você multiplicar, por exemplo, só o estado da Bahia, acredito que tem mais de 200 comarcas. Então, se você pegar mais de 14 mil comarcas no Brasil e multiplicar isso pela quantidade de documentos, eu estou falando só de jurisprudência, imagina isso, multiplicado pela quantidade de tribunais e comarcas e etc., né, primeira instância, tribunais federais, regionais federais, etc., e entra a legislação, que muda todo dia. Então, a legislação são pelo menos 15 tipos de normas, ou seja, você tem portaria, você tem todos os tipos de documentos que a gente já está acostumado a ouvir e, às vezes, a estudar. Então, a própria legislação também é complexa por si própria, então ela tem as modificações, alterações, revogações todos os dias, então é uma quantidade enorme. Isso eu estou falando só em federal, e imagina as estaduais, multiplicado pela jurisprudência que eu acabei de falar, e a doutrina, que são livros, revistas, muitas vezes
o estudo sobre a ciência do direito. Então, multiplicando isso por 130 países, ou pela quantidade de países, para você organizar isso, realmente não teria como, se não fosse a tecnologia ajudando e auxiliando. Então, a tecnologia traz essa possibilidade, a inteligência artificial, as possibilidades aumentaram de uma forma que a máquina vai conseguir entender melhor o que a gente precisa, né? Isso se esse algoritmo for bem treinado, for bem feito, e toda a questão, toda a estrutura de uma plataforma como essa for realmente bem aplicada. Então, muitas vezes a gente pode considerar que, por exemplo, se fosse só a doutrina de 130 países, é muito simples, né? Assim, até certo ponto, digamos, não chega a ser muito complicado organizar, porque a gente tem já uma familiaridade maior, por exemplo, com livros e revistas para organizar. Então, a gente teria título, autor, e isso se tornaria um pouco mais simples. Mas a gente está falando aqui de um mundo de informações que se alteram, elas alteram todos os dias. Então, a jurisprudência e legislação, e a dificuldade, principalmente no Brasil, que eu considero um dos países mais complexos em relação ao ordenamento jurídico, não sou eu que considero, na verdade, mas é uma opinião minha, a gente vê isso na literatura. Então, isso, para a gente ter alguns requisitos, então, por isso eu trago aquela questão da interoperabilidade, etc., e a gente tem sempre que levar em conta essas questões e facilitar a vida do usuário, ou seja, otimizar, poupar o tempo do leitor, poupar o tempo do usuário para que ele se sinta bem à vontade, navegar, ao pesquisar. Então, aqui alguns recursos que a gente tem na plataforma que a gente consegue oferecer e realmente trazer essa tranquilidade, digamos assim, para o usuário pesquisar numa plataforma como essa. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de instituições que também assinam a Velex, aqui algumas corporativas, Passa Rápido, algumas editoras novas que entraram, então a gente tem algumas, só para vocês entenderem e saberem mais ou menos o escopo onde a gente está atuando em termos de editoras, por exemplo, de livros, então a gente tem alguns livros, alguns jornais também, e isso, cada vez mais a gente está em busca de grandes editoras e editoras importantes para oferecer para vocês a melhor plataforma também em relação ao conteúdo. Então, aqui a interface inicial, eu finalizo a apresentação, e a gente já entra na interface inicial da Velex. Eu vou falar rapidamente aqui, vou aumentar um pouquinho a tela. Podem perceber que a Velex, ela tem uma interface muito simples, ao mesmo tempo que aquela quantidade enorme de conteúdo, tudo aquilo que eu falei, está aqui por trás, se utilizando de tecnologias. Então, foi muito bem preparada para que a gente consiga recuperar. Então, o primeiro passo mais importante são as jurisdições. Claro que o nosso foco sempre maior vai ser a nossa comunidade, Brasil, no máximo Mercosul e aqui. Mas tem sempre assuntos também de interesse para comparação, então estudo do direito comparado. Então vocês podem perceber a quantidade de países que a gente tem informação jurídica. Então, a partir daqui, a gente geralmente sugere para que deixe marcado ou todos os países, ou escolha os países que você tem interesse, geralmente ou o Brasil apenas, o Mercosul, e é só clicar no quadradinho, ou marcar apenas, ele seleciona. Então, eu vou deixar todos, para a gente fazer alguns, aplicar e salvar como padrão. Então, ele sempre, na minha conta, ele vai, importante dizer na minha conta, porque cada um de vocês tem uma conta da Velex. Eu tenho a minha aqui, eu tenho meu nome, meu e-mail, e eu posso personalizar, inclusive, questões de idioma, questão de alguns outros recursos dentro da minha conta. Então, isso é interessante porque você tem a opção de criar e gerenciar a sua própria biblioteca. Isso é muito importante porque os perfis são diferentes. Então, aquela
quando eu falei de cada, poupar o tempo do leitor, eu usei uma lei da biblioteconomia de Ranganatha, e, ao mesmo tempo, você tem a lei, são 5 leis, que elas são atemporais, você utiliza isso desde quando elas foram criadas até hoje, sem nenhum problema, principalmente hoje, assim, tanto que elas continuam valendo. E essa, de poupe o tempo do leitor, e essa questão do perfil, cada um tem um perfil, então, para cada livro, o seu leitor, e para cada leitor, o seu livro. Parece óbvio, mas é isso. A gente tem a questão do nosso gosto, não só o gosto, mas na nossa necessidade. Então, eu preciso, por exemplo, o meu estudo, o meu perfil é sobre determinada legislação, ou determinada tema mais específico, e eu consigo por aí, gerenciar toda a minha conta com alertas, favoritos, eu posso seguir documentos, eu vou mostrar tudo isso, e eu tenho minhas pastas. Então, eu crio as minhas pastas de acordo com o meu perfil. Então, à medida que eu vou encontrando documentos na Avelex, ou eu posso ir salvando isso em pasta, salvando como favorito. Se for periódico, ou se for revista, ou a legislação, eu posso seguir. Por que seguir? Porque, na medida que sofre uma alteração, ou chega um novo fascículo do periódico, você recebe isso por e-mail. Então, é possível, são recursos que a gente oferece para que você tenha aproveite de uma forma mais eficiente a plataforma também. Então, aqui algumas pastas, depois a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe. A pesquisa livre, ela está presente em todas as telas da Avelex, excluindo a pesquisa avançada. Quando você estiver na tela da pesquisa avançada, a pesquisa livre some, obviamente, porque aqui você vai fazer uma pesquisa mais aprofundada, vai utilizar uma estratégia de busca mais rebuscada, digamos assim. Também vou mostrar uns exemplos, mas daqui a pouco. Índice, a partir do índice, a gente tem um direcionamento já pré-determinado pela própria Avelex, então a gente divide por tipo de documento. Então, se eu quiser saber os livros e revistas, eu posso clicar em livros, lista completa, e a partir daqui fazer a minha pesquisa, incluindo apenas livros. Então, é possível a gente ter a lista completa por aqui. Então, são 3 formas de busca que eu já mostrei. A primeira, pesquisa livre. A segunda, pesquisa avançada, onde a gente vai depois dar uma olhada. Eu vou trocar a minha rede aqui de internet, porque essa está um pouco lenta. Só um minuto. Pronto. Então, voltando aqui à tela, por favor, se estiverem cortando, viu, Gabriela, alguma coisa, você pode me avisar. Ok, aviso sim. E tá tudo bem, né? Tudo tranquilo até agora, tá ótimo. Ok. Então, ótimo, que bom. Então, nós temos as opções, deixa eu marcar aqui de novo, todas as jurisdições, e aqui a gente tem a possibilidade de fazer a primeira pesquisa aqui. Então, se a gente colocar direitos, pode ser qualquer direito que a gente quiser. Estou fazendo uma pesquisa bem avançada, bem geral, quer dizer. Então, a gente tem, a partir do momento que a gente coloca qualquer termo aqui, ele já traz alguns resultados pré-determinados aqui, preditivos, né? Então, tem alguns títulos aqui já de livros aqui embaixo. Então, tem Direitos Humanos e Poder Judiciário no Brasil, e etc. Mas eu quero geral. Eu vou mostrar como que funciona a visualização da Avelex em termos de resultados. Então, a gente tem todas as jurisdições. Eu pesquisei em português, isso é muito importante, a gente sempre lembrar que a gente está navegando e pesquisando em uma plataforma que é internacional também. Então, utilizar termos específicos dos países, ou seja, a gente precisa sempre lembrar dessa estratégia de busca. Não adianta, eu posso até mostrar para vocês, eu escrevi Direitos Humanos, aqui embaixo nós temos alguns países já mostrando,
percebo que o Brasil tem 211 mil resultados, porque eu escrevi Portugal 12 mil. Nada mais normal, porque eu pesquisei, claro, com o termo em português. Então, nada mais. Isso não impede que esse termo possa ser encontrado em outros países, claro que não. Até porque, da mesma forma, a gente tem, por exemplo, periódicos aqui no Brasil que são escritos apenas em inglês, então, da mesma forma em outros países. Então, isso tranquilamente pode ser recuperado também. Só que a quantidade vai ser muito maior no idioma do país de origem desse idioma aqui. Então, pesquisei em português. A primeira coluna temos os filtros, né? Então, a partir daqui eu já posso pesquisar internamente nos resultados, depois separar por tipo de documento. Então, depois eu vou fazer até uma outra pesquisa para vocês verificarem a importância também, não só da forma com que é organizado, mas de uma plataforma que tem um perfil voltado para uma área do conhecimento, que é o direito, mas apesar de o direito estar presente na vida de todos. Então, é uma plataforma que serve para qualquer área, para qualquer curso, inclusive para a vida pessoal, porque todos estão sujeitos a qualquer momento a gente está esbarrando na questão do direito. Então, é interessante, e daqui a pouco eu vou fazer uma pesquisa mais específica para vocês verem a capacidade, até em relação ao assunto que eu vou pesquisar, como é importante a gente utilizar uma plataforma, principalmente em termos de confiabilidade de informação. Então, é possível separar por tipo de documento, país, datas e mais filtros, a gente cai na pesquisa avançada. Na coluna do meio, nós temos os resultados por completo, ou seja, todos esses resultados estão aqui no meio, separados por ordem de relevância ou por ordem que eu escolhi aqui. Aqui já vem alguns títulos de doutrina, então tem um título de livro aqui ao lado na terceira coluna. A partir daqui a gente tem algumas funcionalidades que é adicionar a pasta, ou seja, a gente adiciona esses resultados. Eu quero ver esses resultados depois com mais calma. Então eu já adiciono ele à pasta, e depois eu posso ir na minha pasta e recuperar da mesma forma a pesquisa que eu fiz, criar um alerta toda vez que entrar um documento novo sobre direitos humanos em todas as jurisdições. Foi essa apenas a estratégia de busca que eu fiz agora. Eu vou receber isso por e-mail. E isso eu gerencio aqui em alertas. Eu posso configurar isso para eu receber mensal, semanal, quinzenal, e eu posso fazer o download dessa lista também, de resultados, e para depois ler em PDF com mais calma também. Então, tem essas possibilidades na tela dos resultados. Eu já vou fazer a pesquisa aqui para mostrar para vocês, que é sobre Covid mesmo. Então, por que é importante essa pesquisa? Eu acho interessante exatamente pelo fato da gente estar passando por isso tem um ano aí, já vai fazer 1 ano e meio quase, né? Então, a gente tem informações que são novas, muitas informações desencontradas, e muitas informações. Então, aquele caos informacional criado, então, dentro da área do direito, uma plataforma desse nível, dessa complexidade e dessa responsabilidade que a gente tem, trazer as informações. Então, todas as informações aqui que são puxadas para a plataforma, elas são de fontes oficiais, quando eu falo de legislação e jurisprudência, e a parte de doutrina também são inseridas informações que já passaram por revisão de pares. O que é revisão de pares? Principalmente quando você vai escrever um artigo e tentar publicar ele, submetê-lo a uma revista científica, você vai ter que passar por um crivo. Esse crivo geralmente é muito rigoroso, então são informações. Então, por isso toda aquela questão, se a vacina dá certo, e não sei, e são várias informações encontradas. Então, não tem a ciência, mas a importância de você ter uma informação confiável, onde se passou por essa revisão, se passou por um estudo, é primordial. Então, por isso, é importante. Então, percebam aqui a quantidade de resultados que nós temos sobre só esse termo, Covid. Por que essa quantidade enorme?
porque a gente está pesquisando em todas as jurisdições, e aí eu já estou falando de estratégia de busca, e COVID não necessita de tradução. Infelizmente, ela é COVID em qualquer lugar. Então, nós temos a possibilidade de recuperar essa quantidade de informação hoje, dia 27/4, desculpa, e o que há um ano atrás, em março de 2020, a gente não tinha resultado nenhum na plataforma, a Covid não existia, pelo menos no Brasil, foi começar mesmo a questão, né, a gente já tem casos, mas eu estou falando em termos de plataforma, que de documentos, não existia legislação, não existia nada, em relação a esse assunto. Então, percebam a complexidade que se tem de você recuperar essas informações em conjunto. Então, são diversas plataformas criando informações sobre a Covid, mas aqui a gente tem ela voltada para o direito. O que é interessante? Você tem a legislação, jurisprudência, livros, revistas que tratam sobre a Covid. Então, por exemplo, surgiu uma pesquisa muito importante, o pessoal da Câmara dos Deputados estavam querendo saber como que estava não só a Covid, mas em relação à Covid, que é a questão do auxílio emergencial, em 9 países diferentes. Como é que você faz essa pesquisa fora da Velex? Você vai usar o Google. Então, o Google você vai ter que ir nesses 9 países, na fonte oficial, ou seja, eu quero legislação sobre auxílio emergencial em 9 países. Então, vamos país por país, ou tenta fazer cruzamentos dentro da pesquisa do Google para verificar se ele traz a legislação daquele país que você quer. Isso pode levar dias, e mesmo assim, você pode esbarrar na questão da confiabilidade, porque ali você está pesquisando numa plataforma que está pesquisando em todo tipo de lugar. Aqui você tem, como eu falei, as fontes oficiais. Então, o governo espanhol, a gente puxa a informação de lá, então a legislação ela vai ser específica e confiável da Espanha, e assim do Brasil, assim, etc. Então, mostrando os resultados aqui, deixa eu ver. Eu vou partir para a parte de leitura, como que funciona, mas é importante a gente mencionar essas funções, para que serve uma plataforma e até que ponto ela pode chegar a nos auxiliar, e como ela tem sido, né, utilizada também para a própria questão da Covid. Então, é isso que eu queria deixar claro também, que é bem interessante. Eu trouxe aqui, por exemplo, direito do trabalho, onde todos nós também passamos por isso, porque todos trabalhamos, o que não trabalha ainda vai trabalhar, mas, assim, a questão do direito do trabalho passa pela vida de todos, e eu vou fazer um exemplo aqui, que é esse livro, Iniciação ao Direito do Trabalho, de 2015. E aí, muitas vezes, vocês perguntam, por quê que 2015? A gente tem essas perguntas, às vezes, exatamente para mostrar para vocês alguns recursos que são importantes, que a tecnologia trouxe para a área do direito. Então, temos um livro aqui, então, pensando sempre na questão da biblioteca híbrida, esse livro, se ele estivesse na biblioteca física, e não, em primeiro lugar, desmerecendo a biblioteca física, pelo contrário, mas é aquela questão de nós visualizarmos a biblioteca como um conjunto de duas faces, então, por isso, híbrida. Ela é digital e ela é física. Já tem um tempo que foi assim, agora a gente está com mais, como eu falei naquela linha do tempo, com mais necessidade, digamos assim, para que isso aconteça. Então, temos aqui um livro de 2015, ele numa biblioteca física, ele poderia muito bem ser descartado, porque por causa de espaço, físico, então ele teria que dar lugar a uma edição nova. Mas no direito a gente não pode, quer dizer, não em relação à doutrina necessariamente, mas a legislação e jurisprudência é interessante manter o histórico. Existe uma característica da informação jurídica que é a longevidade. Essa longevidade é exatamente a gente não desprezar o histórico da legislação e jurisprudência. Então, aqui na doutrina, e aí a gente, utilizando a tecnologia, é possível a gente ter essa inter-relação com
a legislação de jurisprudência e a doutrina. Então, eu escolhi esse livro para mostrar como funciona essa inter-relação. Nós temos aqui as informações bibliográficas, a gente tem o sumário, todos os livros e periódicos, na verdade, o periódico é separado por artigo, mas o livro é separado por capítulo. Por que isso? Primeiro, quanto mais específica a informação dentro de um sistema, mais preciso é o resultado. Então, principalmente na área do direito, então esse é o tratamento que todo livro deveria ser dado, né, digamos assim. Você tem um livro onde você tem capítulos, muitas vezes escritos por pessoas diferentes, e muitas vezes ele é catalogado como um único assunto, e na verdade ele tem vários dentro. Então, principalmente o direito, você tem essa questão, por exemplo, dentro desse livro, que é sobre iniciação ao direito do trabalho. Imagina a quantidade de assuntos que você tem aqui internamente. Então, um dos aspectos é esse, porque a gente considera cada capítulo um item. Então, perceba até a questão de identificador, aí a parte de tecnologia, ele vai receber um tratamento individual. Então, imagina a riqueza desse tipo de informação, porque é aí que você vê a diferença de uma plataforma que indexa, ou seja, que trata o documento de uma forma como ele tem que ser tratado. Ele não é simplesmente um item e a gente faz um resumo e coloca. Não estou dizendo que isso também não funciona. Funciona bem também, principalmente por livro. Mas você tem uma informação muito mais precisa se você utilizar, conseguir indexar os capítulos. E é assim que funciona na Velex. Então, por exemplo, eu tenho aqui o livro Direito Individual. A terceira parte desse livro é sobre o direito individual do trabalho. Mas a oitava parte é sobre o fim do contrato de trabalho. Então, percebo que a informação é a mesma no tema macro, mas individual, no tema micro, são diferentes. Então, eu tenho aqui o direito individual do trabalho. Eu tenho, dentro do direito individual do trabalho, eu tenho várias vertentes também. Então, quando eu estou pesquisando sobre o meu tema de pesquisa, porque eu estou fazendo um artigo e eu quero falar sobre a discriminação do trabalho de acordo com o gênero ou de acordo com algum aspecto, percebam que é diferente. Então, o trabalho do menor e o trabalho da mulher, trabalho rural, algum tipo de... Então, são aspectos muito específicos. Então, a gente tem que tratar esses aspectos específicos como específicos. Então, porque aí você vai conseguir recuperar. Muitas vezes a gente tem a dificuldade de trazer um livro e ter que folhear esse livro todo, mesmo que digitalmente folhear, para achar aquilo que a gente precisa. Aqui não, você vai direto ao ponto. Em segundo lugar, por que é dividido em capítulo? Questão de segurança também. Você consegue fazer o download aqui na Velex. É uma diferença muito grande de outras plataformas, aqui você tem a possibilidade, e aí sempre de olho nesses ícones, aqui você consegue salvar esse capítulo como favorito, adicionar esse capítulo à pasta e compartilhar. Até o momento você não consegue fazer o download, mas se você clicar no livro, no capítulo, aí você já começa a ler o livro. Então, a partir daqui você já faz o download do capítulo. Então, você guarda o capítulo, vai ler depois, ou também por questão de segurança, questão de você fazer o download, você não faz o download do livro completo, para depois você ter ele, você faz por capítulos, que é muito mais interessante para o usuário que realmente está buscando o aprimoramento dentro dessa trajetória acadêmica, né, o aprendizado, e é isso que por isso existe o nosso trabalho aqui de oferecer essas informações da maneira que são oferecidas. Então, estamos lendo o livro, certo? Aqui está em formato HTML, então, percebam que dentro da leitura, a gente tem alguns links, e onde a gente passa o mouse em cima, alguns pop-ups aparecem. Por exemplo, esse é do artigo 13º, que revogou o artigo 446 da CLT. Então, ele aparece como link. Eu posso clicar e vou cair lá no artigo 13º dentro da Velex. Eu não vou clicar agora, mas a gente vai ver também como que funciona essa questão
da legislação por trás. E isso é muito interessante, porque aí entra aquela questão da inter-relação. Você tem um livro que é antigo, ou seja, digamos, podemos dizer até defasado, porque ele é de 2015, e o direito do trabalho passou por diversas modificações desde a publicação desse documento, e como que a gente fica sabendo? Eu não vou pegar esse livro para ler porque ele está desatualizado, mas, ao mesmo tempo, eu tenho aqui, clicando aqui, quer dizer, você pode ler, até porque, como eu falei, a questão ele pode estar desatualizado, mas o direito precisa do histórico. Então, a gente precisa fazer uma comparação com algo mais novo e dá para a gente fazer essa comparação, por isso é importante. E para a gente aqui não existe questão de espaço. Até existe, mas ela não é comprometedora, né, digamos assim. Existe espaço digital, o nosso servidor praticamente, né, hoje em dia é muito simples essa questão de espaço digital. É muito diferente do físico. Então, aqui a gente tem uma funcionalidade que se chama VSite, exclusivo da Velex também, é que você pode acompanhar a legislação que foi citada neste capítulo. E aí a gente tem dentro das leis consolidadas, por exemplo, a CLT, a gente percebe aqui, desde a publicação do documento, que foi 2015, as modificações que ocorreram depois da publicação do documento. Então, percebo que é uma lei alterando outra, é um decreto que sai, é uma reforma na CLT que houve em 2017, não sei se foi essa, mas houve a reforma. Então, a gente tem esse conhecimento pela tecnologia, em formato de linha do tempo, ou seja, totalmente memorizável, de fácil entendimento. Depois vocês podem perceber que vários aspectos aqui da organização, como essa informação foi tratada dentro da Velex, aspectos para favorecer a questão do cognitivo, ou seja, a gente utiliza cores, a gente utiliza tabelas, então você vê em colunas, por exemplo, se você clicar aqui no Código Civil, por exemplo, você tem o Código Civil todo alterado também, eu clico em Código Civil, a gente vai para o Código Civil, e agora a gente está em uma legislação, saímos do livro, da doutrina, e aqui está um pouco lento a internet ainda, mas a gente vai conseguir aqui. Se eu clicar em versões, aqui eu leio o documento completo. O mais importante, na leitura de uma legislação, você consegue, por aqui, verificar também a interligação com a jurisprudência. Então, o artigo 1º do Código Civil, ele foi citado nessa quantidade de sentenças aqui dentro da Velex, nessa quantidade de doutrinas e assim por diante. Então, cada artigo também tem esse tratamento único. Isso é importante dizer. Muitas vezes a gente entra numa plataforma para procurar um livro e pronto, não achei, vou embora, não. Aqui existe, é isso que eu estou falando, tem todo um aspecto que você tem que pesquisar, entender como funciona, por isso a importância da capacitação. A gente tem as versões, e aí as versões é tudo aquilo que eu falei, nós temos todas as versões do código, com as alterações, porque é importante manter o histórico. Então, percebo que em colunas, e como que a gente vê, por exemplo, que essa lei 14.030 modificou o Código Civil? Ele trouxe esse artigo 1080 aqui, em cor também, mostrando, então se a gente for em outra, deixa eu ver outra aqui, esse aqui tem mais mudanças, mas a gente percebe que houve em colunas o que está em rosa, como era, e como ficou em verde. Então, isso são recursos também que auxiliam a leitura e o acesso aqui à legislação. Então, eu vou voltar no livro para a gente finalizar a questão da leitura do livro e ver as funcionalidades que existem também na leitura do livro. Então, aqui é possível fazer destaques, ou seja, eu sublinho, passando o mouse e anotações, então eu consigo fazer uma anotação aqui. Se eu salvar, eles vão estar nas minhas pastas aqui. Existe um item que se chama documentos com marcações. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer
aqui em primeiro lugar. Deixa eu só, eu marquei ali, mas ele está, internet lento demais, só um minuto. E aí está aqui o livro que eu acabei de marcar. Então ele fica salvo na minha pasta, depois eu vou em marcações e eu vou ter todas essas marcações que eu fizer em qualquer texto da Velex, eu vou conseguir encontrar. Está bem lento. Pronto, voltou. E aí a gente pode apagar aqui, se a gente quiser apagar, aceitar o sublinhado, né, o destaque. Aqui, lembrando que eu falei de sempre ficar de olho aqui e aqui nessas telas, porque elas alteram de acordo com a tela que você estiver. Como a gente está no capítulo do livro fazendo a leitura, eu tenho a opção de salvar como favorito, adicionar esse capítulo à pasta, imprimir, e aí ao imprimir eu consigo imprimir os destaques e anotações também, incluindo o sumário, compartilhar e fazer o download em pdf.doc nesse documento aqui. Então, é bem interessante porque você tem essas opções. E aí, a gente parte agora para a pesquisa avançada, como eu havia falado, para mostrar para vocês um pouquinho mais de como funciona. Primeiro aspecto, a pesquisa avançada, quando você tem hoje realmente a possibilidade de ter uma pesquisa avançada, ela tem que se adequar ao tipo de documento que você quer. Isso é considerado uma pesquisa avançada, porque ela se adapta ao suporte, ela se adapta ao tipo de documento. Então, uma jurisprudência, ela não é uma legislação. Uma legislação, eu estou falando em termos de tipologia de documento. Claro que ela não é, mas eu estou falando em termos de tratamento documental. Então, eu tenho a jurisprudência, legislação e livros e revistas. São aspectos completamente diferentes, é claro que são relacionados, mas cada suporte precisa de um tratamento específico e a recuperação também é diferente. Numa jurisprudência, a gente tem várias partes, por exemplo, partes como advogados, partes como juiz, né, são pessoas ali envolvidas, então tem juiz, tem relator, tem ministro, então cada um com e tem um tribunal, e tem então toda essa origem. O livro não, o livro nós temos autor, título, data, então são diferentes. E a legislação, a mesma coisa. Então, ela se adapta. Isso que eu queria dizer. Se você clicar em jurisprudência, ele vai abrir o campo juiz para você pesquisar. Se você quiser, né? Então, aqui tem juiz, tem o tribunal. Se você clicar em livros e revistas, ele vai abrir o campo autor para você pesquisar, o campo título. Então, ela se adequa ao tipo de documento. Isso é muito interessante. Então, mais para comentar sobre esse aspecto, que é muito importante você seguir esses preceitos, e eu vou fazer uma pesquisa aí já partindo para a área internacional, para mostrar para vocês também algumas opções, mais uma vez, e facilita o trabalho do pesquisador aqui dentro da Velex. Então, direito do trabalho novamente, e eu vou pedir, eu quero pesquisar o direito do trabalho agora só nos Estados Unidos e no Canadá. Eu vou usar um idioma inglês, porque inglês também é o idioma, o do Canadá também tem um francês, mas é o idioma de origem dos dois países. Então, eu vou traduzir esse termo para o inglês, certo? E aí eu tenho essa tradução, e aí eu consigo já aqui salvar essa pesquisa como alerta, que depois eu vou editar, e eu já vou pesquisar. Deixa eu dar um refresh aqui, ver se melhora. Léo? Leonardo? Oi? Oi, Oi. volta um pouquinho, Oi. só porque travou, tá certo? Teve um momento aqui que travou coisa de 2, 3 minutinhos, ou até menos, né? Então, a gente até pensou que você tivesse caído. Ah, tá. Mas tá me ouvindo agora? Sim, pronto.
Só para retomar. Deixa eu... Oi. Tá me ouvindo? Pronto, estou te ouvindo. Estão me ouvindo, Gabriela? Agora sim, está me ouvindo? Tá. Eu vou voltar, então. Tô ouvindo. Você viu a questão da tradução, viram? Foi no momento que você estava começando a falar sobre ela e ela travou, tá? Mas você pode Tá, iniciar então vamos daí. voltar. Tá, pesquisa avançada, falei sobre os tipos de documentos, a importância de ter adaptação desses campos, né, de acordo com o tipo de documento. Eu já vou falar aqui também de todos os campos. Então, quando a gente fala de pesquisa avançada, a gente tem que realmente oferecer uma pesquisa avançada. Não é simplesmente, né, oferecer 10 campos de busca. Claro, você pode oferecer 10 campos de busca, mas isso não é uma pesquisa avançada. Isso é simplesmente em termos de tratamento do título. Autor. Isso é simples. Agora, oi, Gabriela. Oi, a gente está te ouvindo, viu? É porque está tendo um delayzinho, mas acredito que deva ser pela instabilidade da internet. Nós temos com 108 pessoas, olha que interessante. Legal. Então, é isso, a questão dos campos de busca. Então, aqui a gente não só tem os campos de busca, eles se adaptam ao tipo de documento, e, além disso, nós temos todos aqueles recursos de frase exata, palavras na mesma frase, qualquer palavra, nenhuma das palavras, operadores avançados. Basta passar o mouse na interrogação para entender o que cada um deles significa e como fazer. Então, ajuda muito. É claro que esses filtros podem ser feitos depois. Se você tem um assunto muito amplo, como o próprio direito do trabalho, você pode filtrar depois. Eu vou traduzir aqui, eu já escolhi Estados Unidos e Canadá, e vou traduzir para o inglês, que é o idioma de origem dos dois países. Pesquisar. E aí, já alguns resultados aqui aparecem. Então, essa quase 1 milhão de resultados dentro do direito do trabalho, dentro desses dois países. Então, eu vou pegar esse aqui. Então, esse é um artigo sobre o direito do trabalho, a nova lei do direito do trabalho, desse periódico, Yale Law Journal, e eu tenho a mesma leitura, as mesmas possibilidades de um livro. Qualquer documento é possível ter essas opções. Então, posso salvar, posso imprimir, pode fazer o download, e etc. E aqui nós temos o VSite, que aparece aqui novamente. Nesse caso específico, ele traz muitas jurisprudências americanas, então é possível você navegar, que foram citadas nesse artigo, então é possível você navegar também por essas jurisprudências americanas e canadenses, né? Não, americanas, porque eu estou no periódico americano, desculpa. Então, é possível fazer isso. E, além disso, como a gente parte do princípio que se eu fosse um usuário pesquisando, fazendo essa pesquisa, eu traduzia até o termo de busca. Então, teoricamente, eu não tenho o domínio do idioma. Por eu não ter o domínio do idioma, eu traduzi o termo de busca. Ok. Recuperei o documento. Então, eu vou clicar nele e vou usar a tradução. Isso é muito interessante, porque dentro da plataforma, você clica em traduzir, ele já puxa aqui o português automaticamente, e a gente traduz para o português um texto que estava em inglês, e aí a gente pode ler com mais tranquilidade, se a gente não tiver o domínio do idioma. E aí, além disso, temos o texto paralelo, onde ele deixa eu dar um... Cadê a tradução? Vou fazer de novo. E ele traduz ao texto paralelo para você visualizar o idioma original, o texto no idioma original, e o texto no idioma em português, traduzido. Então, a gente tem essa possibilidade
e aí muitas vezes também a gente recebe a pergunta, mas isso eu consigo fazer no Google Translator ou em outro tradutor? Consegue. Você vai ter que copiar o texto todinho, ou partes dele, jogar lá, abrir aqui o Google, você vai ficar indo e voltando. Aqui você tem tudo organizado, um do lado do outro, além, estou falando em termos de poupar o tempo do leitor também, você oferecer essas funcionalidades, não são funcionalidades muito rebuscadas em termos de tecnologia, mas isso realmente você se apropriar, aproveitar desses recursos para você ter uma navegação mais interessante. Porque aqui a gente não está falando de inglês, espanhol e português. A gente está falando de mais de 14 idiomas. Então, além disso, então você consegue ler um livro, eu falei dos três idiomas, porque são os mais comuns, né, digamos assim. É claro que existem os outros que a gente tem, aqui são 14, então a gente consegue traduzir para esses 14. Então, a questão do idioma é muito importante. Você amplia as possibilidades também de se aperfeiçoar, de estudar e ter outras visões, né, de outros países, de como funciona. E aqui, a questão da tradução, você consegue também fazer o download da tradução em PDF. Então, esse é outro recurso que fora daqui você não conseguiria. Então, já vem organizado, um do lado do outro, e é possível fazer. Além disso, faz também destaque e anotação na própria tradução. Então, lembrando disso, se você quiser ter o texto só a versão traduzida, você também consegue fazer o destaque e anotação na versão traduzida. Então, isso são os diferenciais que vale a pena a gente lembrar que eles estão aqui disponíveis. Então, aqui, opções de texto, dá para mudar a fonte, etc. Aqui, o leitor, você tira a tela, né, que está atrás e consegue ter uma leitura mais, evitando um pouco mais da fadiga na leitura da tela, né? E a questão do índice a gente já viu, porque aqui não tem grandes segredos, então é só navegar pelo tipo de documentos. A questão das pastas, então elas ficam salvas dessa maneira, você pode ter pastas específicas da maneira que você quiser, todas essas eu criei. Então, eu tenho aqui, por exemplo, pastas sobre o direito do nascituro e pastas sobre livros interdisciplinares. Se eu clicar aqui, a gente vai ver alguns exemplos de livros interdisciplinares, que eu acho interessante, porque o direito tem essa amplitude, né, essa multidisciplinariedade. Então, a gente tem problemas de condomínios, direito econômico e desportivo, até um vade-mecum da medicina legal, direitos autorais. Então, isso é muito interessante, você tem a possibilidade de ter essa amplitude E aqui, da mesma forma, os livros agora estão vindo com um resumo aqui, que é interessante também. É uma novidade. Então, você já tem uma informação a mais aqui sobre o livro. E aqui, da mesma forma, estamos aqui, Fenômenos Cadavéricos, do livro Vade-mecum Medicina Legal. Faz a leitura, da mesma forma, aqui já está em outro formato, que é um PDF, você consegue, da mesma forma, fazer destaque, anotação, fazer a tradução dele. Então, se eu quiser traduzir ele para o inglês, eu pego a versão em português e traduzo para o inglês. Então, você quer treinar, de repente, está aqui, ó, fenômenos cadavéricos e etc. É possível você até utilizar isso como treinamento da própria língua, do idioma, né? Ler em outro idioma é interessante. E você tem a leitura paralela também e o download. Então, qualquer formato que estiver, você vai conseguir fazer isso também, tá? Voltando às pastas. Isso. Aí, favoritos, documentos com marcações também. Além das pastas, você tem essas opções, tá? Então, basicamente, o que eu tinha para trazer para vocês era isso. Aqui, os 3 cards, faltou eu dizer isso na interface inicial. O manual de uso está aqui, acesse aqui. É um PDF muito bem feito, muito completo, com tudo isso que eu falei. Aqui é possível acompanhar algumas atualizações de doutrina, então tudo que entra de doutrina vai aparecendo nesse feed, e você vai podendo acompanhar. Então, a Avelex, ela não para de incluir documentos,
E aqui aparece, claro, não teria como a gente colocar aqui para aparecer legislações de jurisprudência do mundo inteiro, porque aí ia ficar como se fosse aquele relógio que fica rodando, porque é muita coisa. Mas como é a doutrina, e a gente dividiu por todas as autorizações baseadas no Brasil, então aqui a gente consegue ver o que está sendo incluído na coleção Velex Brasil, e aqui a gente consegue ver as internacionais. Então, por exemplo, entrou agora ser empresário, você vê que a questão do conteúdo, inclusive, sobre direito empresarial, e assim vai. Então, tem outros documentos também. Outro que eu havia falado sobre seguir um determinado documento, então, se a gente tiver aqui uma revista, eu vou botar aqui, revista Direito Mercantil. Essa revista, ela é um exemplo aqui que eu peguei, ela é uma revista da Mareiros, é o único lugar que existe essa revista em digital, na Velex, então é importante dizer isso também. É uma das revistas, apesar de o último número dela ser de 2015, é uma das revistas mais procuradas, digamos assim, e acessadas, exatamente pelo nível de qualidade dos artigos e dos autores. E aí, eu posso seguir, eu já sigo, tem esse botãozinho aqui, eu posso seguir. E onde que eu vejo essas revistas que eu sigo e as legislações? Aqui vai estar aparecendo documentos que eu sigo, porque aqui eu estou na minha conta de administrador, mas vai aparecer isso. Edit Sovelex, vai aparecer, você está seguindo 6 documentos de legislação, então eu tenho aqui meus documentos, eu sigo, e tenho meus periódicos organizados de uma forma bem interessante, onde eu tenho um acesso rápido a eles, se eu quiser acessar de uma forma mais personalizada. Isso, cada vez que entra um número novo, eu vou receber isso por e-mail também. Então, por isso que é legal seguir, não é mais uma ferramenta que auxilia aí na sua personalização da sua biblioteca. E por último, e aí eu vou deixar abrir para as perguntas, eu vou falar sobre que eu acho muito interessante, é o Velex para o Chrome. Só um minutinho que eu vou abrir aqui de novo. Ele vai aparecer aqui. Pessoal, aqui tem o Velex para o Word, que fica aparecendo, provavelmente está aparecendo para vocês. É possível, o Velex para o Word vai funcionar ainda. Ele já funciona em inglês e espanhol, e ele deve chegar para o português dentro de algum tempo. Mas ele está aparecendo aqui, ele não funciona ainda para o português. Você baixaria, e aí eu não recomendo baixar, porque ele não vai funcionar em português, mas ele faria referências no seu documento de Word. Isso é muito interessante. Você tem um documento, uma petição que você está escrevendo, ou algo assim, um artigo, e ele já vai fazendo essas referências automaticamente de citações de legislação e jurisprudência, como eu mostrei no Versace. Isso aqui não dá para a gente ver agora, fica para uma próxima capacitação, e a Velex para o Chrome é a que eu vou mostrar que vale muito a pena vocês fazerem pelo menos o teste, como que funciona. Você baixa, usar no Chrome, é uma extensão para o Google Chrome. Eu vou fazer aqui a instalação dela, eu faço a instalação dela para mostrar como é feito, então eu clico, para ela aparecer aqui, eu tenho que estar com ela desinstalada, por isso que eu desinstalo, então estou instalando aqui, ok, congratulations. Aqui são 2 funções principais, a primeira delas, toda pesquisa que eu fizer no Google, os 3 primeiros resultados, se houver na Velex, esses resultados, eles vão ser recuperados pelo Google. Então, a gente tem aqui, deixa eu fazer o teste para ver se funciona. Aqui, porque, como eu falei, eu instalo, desinstalo várias vezes no dia. Muitas vezes ele demora um pouco para voltar, mas ele funcionou perfeito. Então, primeiro, claro, vem um anúncio, obviamente, porque é pago. Então, segundo, vem os documentos, os 3, para não atrapalhar a sua pesquisa. Você tem aqui, eu coloquei só direito. É claro que não existe termo mais abrangente do que esse, mas a gente tem aqui as 3
possibilidades, quer dizer, que vieram já nos resultados do Google. Um livro, me parece um livro, esse aqui também. Então, eu vou clicar aqui, e o que vai acontecer? Ele vai abrir na Velex. Está aqui. Direitos Fundamentais, Aspectos Gerais, é um livro que a gente achou pelo Google, ele recuperou através da extensão, e aí a gente tem essas possibilidades. Então, é interessante ter, para vocês terem, primeiro, lembrar que a Velex existe na sua instituição, que você tem esse apoio, que você pode contar com esse apoio no sentido da sua pesquisa acadêmica. Então, claro, toda vez que a gente vai começar qualquer pesquisa, eu acho muito difícil alguém começar exatamente ali numa plataforma científica grande. Claro, se você já é um pesquisador mais, digamos, avançado, digamos assim, sim, mas se você vai iniciar, quer saber mais sobre um assunto, mais até para você se inteirar sobre esse assunto dentro da sua área mesmo, você vai no Google, né? Isso não tem problema nenhum, a gente recomenda só não ter, quer dizer, ter esse cuidado de que tudo que você recupera no Google também é lixo, não necessariamente, mas aqui eu percebo que o primeiro foi anúncio, ou seja, de uma faculdade do DP, o segundo é que era o Bolsa, e o terceiro é o guia da carreira. Claro que é o tipo como eu falei, o tipo de assunto que eu trouxe é o mais abrangente possível. Lembrando que também existe todo o ranqueamento do Google, ele tem mais de 30, se eu não me engano, são 60 itens específicos para ranquear essas informações. Então, nem sempre as informações que aparecem são as informações de qualidade. Então, para você conseguir que ela apareça em primeiro momento, Então, com certeza, a informação científica, a informação acadêmica, digamos assim, fica digamos, dependendo do tipo de estratégia que você usa, ela vai ficando para trás, né, em termos do ranking. Então, é interessante você lembrar que tem essa opção aqui. E segundo, que muitas vezes, se você colocar aqui, por exemplo, Código Civil, vamos ver se ele recupera aqui. Agora, ele trouxe aqui o Código Civil dentro da Velex. E o Código de Processo Civil também. Então, eu tenho aqui notícias jurídicas do Planalto, ou seja, ótimo, fonte oficial, e aí eu já mostro um detalhe interessante. Aqui, deixa eu fechar a Velex, eu tenho o Código Civil aqui, eu vou abrir ele na Velex, abri-lo na Velex. É o Código Civil que a gente tinha acabado de ver ali, quando a gente fez aquela ligação com a doutrina e viu as versões e etc. E eu tenho ele no Planalto. No Planalto ele funciona dessa maneira aqui, acho que todos já estão acostumados a visualizar a legislação no Planalto. É um pouco confusa, exatamente porque você não sabe o que alterou o quê. Claro, você vai ter que ir lendo para saber o que foi dado pela esse artigo, tudo bem, aí você consegue. Só que esse artigo, perceba, eu passei o mouse em cima, eu posso abrir na Velex, ou eu posso abrir ele na Velex, ou abrir no Planalto, ele me dá a opção. Então, eu quero abrir na Velex e ver o que ele vai direcionar, e vai abrir. Então, a extensão é interessante porque aqui a gente tem toda a tecnologia, toda a forma, inclusive, como eu falei, até da questão cognitiva e tudo que a gente tem de visualizar, a forma de visualizar, a forma de interação, ou seja, eu tenho a Lei 11.107 de 2005, que incluiu isso aqui, esse parágrafo aqui, no Código Civil, e a gente tem a possibilidade de abri-lo na Velex, e aí fazer toda aquela questão, por exemplo. Essa lei, ela foi atualizada agora por outra lei, isso a gente não tem no site do Planalto, aqui a gente tem, e a questão das interações. Então, o artigo 1º dessa lei foi citado em 10 sentenças, e aí a gente clica em 10 sentenças, consegue navegar pela jurisprudência. Então, é uma navegação muito mais rica, uma navegação muito mais interessante do que a gente tentar
E vocês estão vendo aqui, deixa eu fechar aqui. Então, é nesse sentido que eu acho que é interessante a instalação do Google Chrome. Então, é isso. Basicamente, por último, eu queria mostrar a Vertex para o Chrome, que eu acho muito interessante. E aí eu estou disponível para perguntas e comentários. Fiquem à vontade. Léo, eu vou só mostrar aqui para os meninos, né, os nossos participantes, como nós temos a Velex no nosso Unifor Online, tá certo? Rapidinho. E temos perguntas também. Enquanto você está saindo, eu posso até ler. A Cristina Porto, ela fez uma pergunta da seguinte forma: a plataforma é disponível somente para os alunos da Unifor? Nós sim temos a assinatura com esse fornecedor, Cristina, tá certo? E outros alunos de outras instituições podem usar como fonte de pesquisa? Está no site da Unifor, onde podemos acessar. Como nós temos contrato com o fornecedor da Velex, né, então ela fica restrita à nossa autenticação, né, através da nossa matrícula do usuário e a senha dele. Mas, como o Leonardo mostrou aí no Google, nas páginas abertas, você tem como acessar a Velex também. Eu vou projetar aqui a tela rapidinho. A gente possa visualizar. Tá? Vocês estão vendo a minha página do site da Unifor? Todos visualizam? Então, quando eu estou no site da Unifor, então, para a nossa comunidade acadêmica, nós vamos aqui no Unifor Online, né, no canto superior direito. E a partir daqui, eu tenho que inserir a minha matrícula de identificação. Vou colocar aqui rapidinho, tá certo? A minha senha, que é pessoal e intransferível, né, para vocês. Eu vou acessar. Quando eu acesso, eu tenho aqui a minha página do site da Unifor, né, aqui do Unifor Online. Isso aqui todas as minhas informações, a minha interação com a comunidade acadêmica. E temos a aba Biblioteca. Clicando na aba Biblioteca, eu vou encontrar o submenu Biblioteca Digital. A partir do momento que eu clico, ele vai me direcionar para a página intermediária, tá certo? Da minha biblioteca. E aqui eu tenho, organizada aqui pelas bases de dados de livros digitais, as bases de dados no acesso periódico, as bases de dados mistas. Por que isso? Porque tanto me envolve com artigos, né, como livros também, tá? E eu encontro a Velex, base de dados de conteúdo jurídico. Então, vou clicar aqui na Velex e ela vai me direcionar aqui para a minha tela. Aqui a tela que o Leonardo está mostrando para vocês é a mesma que nós encontramos do fornecedor. Podemos, sim, fazer a pesquisa aqui no retângulo. Vou colocar aqui a mesma palavra-chave do Leonardo, direito do trabalho. Eu estou pesquisando na instância Brasil e ele traz para mim todas as informações. Do lado direito, nós temos as opções de livros, documentos classificados por relevância, na parte central, e os nossos filtros, né? Que podemos filtrar aqui por todo o conteúdo, legislação, jurisprudência e as nossas informações. Então, está aqui através do Unifor Online. Então, como o Leonardo demonstrou muito bem sobre a plataforma, o desenvolvimento, as pesquisas, nós também acessamos ela no mesmo perfil, tá certo? Querem fazer